Bom dia, queridos. Deus nos abençoe nessa manhã. Nós hoje teremos, os irmãos receberam, ou estão recebendo, o resumo do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos abordar a segunda divisão do credo apostólico, ou a segunda cláusula. O credo ordinariamente é dividido em 3 cláusulas. A cláusula do Pai, nós vimos a semana passada. A segunda é a cláusula do Filho, que trata da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso assunto de hoje. E no próximo domingo, a chamada cláusula do Espírito, que trata da atuação do Espírito na igreja até o fim dos tempos. Então, não temos uma quarta cláusula, a cláusula da igreja, da escatologia, tudo está envolvendo a ação do Espírito na vida da igreja. Nida Faria Lima, com um caderninho de anotações, perguntando para as pessoas quem é Jesus. Parava no ponto de ônibus e chegava ônibus, saía ônibus e eu perguntando para as pessoas, incomodando as pessoas que estavam ali, quem era Jesus. Saiu todo tipo de resposta. De vez em quando saía alguma que biblicamente correta, mas saía respostas de todo tipo. Nós precisamos saber quem é Jesus, por uma série de razões. A primeira delas, qual é o nome da sua fé? Qual é o nome da nossa fé? Cristianismo. Por que a nossa fé é chamada de cristianismo? A nossa fé tem o seu nome derivado do Cristo ou de Jesus, chamado o Cristo. Podemos ver, por exemplo, em João, no capítulo 4, verso 25. Mas nós podemos falar de cristianismo no Antigo Testamento? Sim ou não? Não. E por que não? Pode parecer uma pergunta banal, mas ela foi muito séria no século II e no século III. Essa pergunta causou divisões, dissensões, perseguições. Teve que reunir o concílio da igreja por causa de perguntas que para nós parecem simples. Mas por que nós não podemos falar de cristianismo ou falar de Jesus no Antigo Testamento? Porque seria um anacronismo. O que é um anacronismo, gente? Palavrinha esquisita. O que é isso? Alguém sabe o que é anacronismo? É você falar de alguma coisa como presente em um tempo onde ela ainda não está presente. Por exemplo, o cristianismo, ele vai surgir com a manifestação do Cristo, com o nascimento e o ministério de Jesus. Quer dizer, então, que não havia a fé no Cristo no Antigo Testamento? Havia a esperança do Messias que viria, que era chamada de esperança messiânica. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguns textos que falam do Deus uno, do Deus único, que insistem que só existe um Deus. Um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento é o Shema, a expressão lá do Senhor falando com Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos várias passagens que falam de um Deus composto. Ainda é uma coisa muito embrionária por causa da chamada revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Tudo já estava lá, mas ainda não estava claro, ainda não estava explicado. Por exemplo, em uma semente, você tem uma árvore, tem tudo o necessário para uma árvore? Embrionariamente, tem. Mas é preciso que ela se desenvolva. Lá na sementezinha, você já tem se vai ser um pé de goiaba ou um pé de manga. Mas somente quando nascer e crescer é que nós poderemos colher goiabas ou mangas. A mesma coisa em relação à revelação. Tudo que era necessário para os judeus saberem a respeito de Deus já estava ali. Já se falava, por exemplo, do anjo do Senhor se manifestando e recebendo adoração. Havia várias profecias a respeito do Messias, mas ainda não estava revelado plenamente. Isso só vai ser revelado na pessoa de Jesus Cristo quando ele nasce. Então, se a gente ficar procurando Jesus no Antigo Testamento, o homem Jesus, o Jesus como nós o conhecemos no Novo, a gente não vai encontrar. Se a gente procurar a segunda pessoa da Trindade
sem os óculos do Novo Testamento, a gente vai ter dificuldade. Mas se a gente olhar a partir do Novo Testamento para o Antigo, a gente encontra essas coisas. Então, desde antes da vinda de Jesus, ou desde antes da era cristã, os judeus, a Bíblia, já falava de um Messias que viria. Já falava daquele que seria ungido com poder. E a palavra Cristo significa literalmente aquele que é ungido. E os judeus aguardavam esta revelação. Só que eles não tinham o que nós temos hoje. Não tinham o Novo Testamento, não tinham o cumprimento. Então eles olhavam para as profecias e se perguntavam, mas quem é mesmo o Cristo? Como é que é este Messias? E eles esperavam então de diversas maneiras. E às vezes brigando entre si, discutindo seriamente entre si sobre quem era o Messias, inclusive causando até, por exemplo, no caso do pessoal lá de Qumran, né, dos essênios, no caso deles até se afastando da comunidade de Israel, indo viver numa região mais inóspita, cuidando da vida deles, sem frequentar o templo. Mas vamos lá. Como é que eles esperavam o Messias? Eles esperavam o Messias como um rei. Estavam certos em esperar o Messias como um rei? O Henrique disse que estavam. Estava? O Luiz concorda com o Henrique. E de fato, os judeus, na sua expectativa messiânica, eles esperavam que o Messias fosse um rei. E que esse rei fosse sábio como Salomão, que esse rei fosse poderoso em obras, em guerras, em vitórias como Davi, que esse rei tivesse a piedade de um Josias. Ou seja, eles esperavam um rei perfeito. Esperavam um rei que fosse descendente de Davi, porque o Senhor havia dito, fiz aliança eterna com o meu servo Davi, e nunca lhe faltará quem se assente no trono de Israel. Então eles esperavam um rei que fosse da descendência de Davi. Eles esperavam que este rei restaurasse Israel a uma condição de independência, porque desde a queda de Jerusalém na mão dos assírios, nunca mais Israel foi realmente um país independente. Teve ali um pequeno período de uma independência em meio a guerras na época dos Macabeus, mas foi algo bem rápido e insustentável. Mas eles esperavam um rei que restauraria o reino a Israel, que transformaria Israel num reino realmente independente, e não apenas independente, um reino poderoso ao qual as nações viessem trazer tributos. Eles esperavam que esse rei fosse um grande governante que estabelecesse justiça, que estabelecesse paz, que fosse um grande estrategista político, um grande líder militar. E nós temos muitos textos no Antigo Testamento e até no Novo Testamento que falam dessa expectativa. Por exemplo, quantas vezes os discípulos perguntam, Senhor, como é que vai ser no seu reino? Senhor, quando o Senhor instaurar o seu reino, deixa que os meus filhos se assentem uma à direita e outra à esquerda? Os discípulos no caminho de Emaús, a conversa foi, nós esperávamos que ele restaurasse, e é tudo no passado a frase, né? Esperávamos que ele restaurasse o reino de Israel, mas já tem 3 dias que morreu e nada aconteceu. Então eles tinham esta esperança em um rei poderoso, politicamente, militarmente, sábio, justo. Havia uma segunda expectativa. Messias, esse prometido como um grande sacerdote. Alguém que fosse maior do que Arão. Na verdade, a comparação não era nem com Arão. A comparação era com Samuel. Para os judeus, na mente dos judeus, apesar de Arão ter sido o primeiro, o grande sacerdote havia sido Samuel. Então eles aguardavam o Messias como um sacerdote. Era uma crença menos comum entre os judeus, e ela era geralmente mais particularizada, e um dos grupos que aderiram a essa crença foram os essênios. Olhavam para o templo, especialmente ali no 2º século, no 1º século antes de Jesus. Eles olhavam para o templo e diziam, o sacerdócio está corrompido. Corrompeu-se o sacerdócio. E no período de Jesus, especialmente, era uma coisa pouco antes, meio século antes, era uma coisa muito mais grave, porque o sacerdócio já não era mais como era nos dias antigos. Um sacerdote não assumia e ficava como sacerdote até a morte. Os romanos começaram a vender o sacerdócio e trocavam o sacerdote de tempos em tempos. Então era um grande comércio, havia se tornado um grande comércio.
Por isso, por exemplo, que Jesus chega no templo e diz: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões e salteadores. Então, olhando para como estava o sacerdócio, um grupo de judeus começou a pensar: é necessário que o sacerdócio seja restaurado. A nossa nação nunca será o povo de Deus, de fato, e nós nunca seremos libertos do inimigo enquanto tivermos um sacerdócio corrompido. Então eles começaram a esperar que o Messias fosse o restaurador do templo e citavam textos como o Salmo que dizia que o zelo da sua casa me consumirá. Então havia, já no primeiro século antes de Cristo, já havia aí uma crença em dois sacerdotes diferentes. Inclusive alguns acreditavam que ao invés de vir um Messias, viriam dois. Um com a arma na mão e o outro com o cutelo. Um para a guerra e o outro para a religião. Mas a Bíblia também falava, com base nas palavras de Moisés em Deuteronômio 18, a Bíblia também falava de um grande profeta. E agora? O Messias seria um rei? Luiz falou que seria um rei. Ou seria um sacerdote? E o profeta, como entra nessa história? Eles esperavam que viesse esse profeta prometido, esse profeta messiânico. Esperavam que fosse alguém à semelhança de Moisés. E o que Moisés trouxe? Libertação e revelação. Então eles esperavam que surgisse um grande profeta que mesclasse no seu ministério uma característica de um grande guia para Israel, um grande libertador com a palavra de Deus, mas que fosse também aquele que trouxesse um conhecimento mais pleno de Deus, que trouxesse mais revelação. E aí ficava-se aquela dúvida: será rei? Será profeta? Ou será sacerdote? E aí, o que vocês acham? Qual dos três seria o mais indicado para cumprir a expectativa messiânica? Ambos? Vocês concordam com isso? Ou seriam três homens diferentes? Esse profeta poderia ser um ser sobrenatural? Entre eles, entre os judeus, que tinham a expectativa no profeta, no sacerdote e no rei, a coisa não se limitava a isso. Tinha mais. Para que a gente entenda o ambiente em que Jesus veio. Eles esperavam que esse profeta unisse em si mesmo as figuras de Davi e de Samuel. Mas alguns judeus, com base em textos como os de Daniel, aguardavam o Filho do Homem. E o que era o Filho do Homem? O Filho do Homem seria um ser sobrenatural, com grandes poderes espirituais, uma figura celestial que apareceria de repente, e isso vai ter reverberações em uma heresia que vai surgir séculos depois dentro do cristianismo. Mas uma figura celestial que aparecesse de repente com grande poder e trazendo as grandes mudanças que os judeus esperavam. Então esse filho do homem, como é chamado, baseado nas palavras de Daniel, e Jesus usa muito esta expressão, esse filho do homem seria um governante terreno na esperança dos judeus, mas seria ao mesmo tempo um ser divino que inauguraria o fim dos tempos, que julgaria todos os ímpios e inauguraria finalmente o reino de Deus na terra. Faz sentido as palavras de Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo? Eu costumo dizer que Jesus é o Messias que frustra as falsas esperanças. Quem espera Jesus de uma maneira errada nunca vai encontrar. Havia também a ideia do Messias meio indefinida, como uma espécie de figura apocalíptica, e era muito comum em pequenos grupos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós pensamos que existiam os fariseus, os saduceus e os herodianos. Aí os escribas, quem eram? Havia escribas herodianos, escribas saduceus e escribas fariseus. Mas havia muitos, mas muitos outros grupos, zelotes e muitos grupos apocalípticos. Entre esses grupos apocalípticos, havia um grupo grupos que aguardavam o Messias como um agente divino não humano,
que inauguraria o final dos tempos. Traria uma nova era de justiça, uma era de paz, uma era em que Deus iria intervir diretamente e de forma decisiva na história humana. Então, no meio de todas essas diferentes concepções do Messias, o Messias se revela e frustra todo mundo. Isso explica, de certa maneira, por que as multidões olhavam para Jesus e falavam assim, não, isso não pode ser. Não é o que a gente esperava, não é o que a gente queria. Não atendeu às minhas expectativas. No século I, um filósofo judeu, Filo, que foi instruído segundo a tradição dos gregos, Filo descreve o que havia de expectativas a respeito de Jesus nesse período. Fala de uma visão mística, fala da expectativa de uma intervenção divina, e ele fala basicamente o seguinte em uma das suas obras. Quando a massa de inimigos se aproximar, falando sobre a manifestação do Messias, o próprio Deus descerá do céu e lutará por eles, pelos judeus, e manterá seus pés sobre a terra como um baluarte inabalável, e destruirá com sua palavra aqueles que os oprimem, trazendo julgamento e justiça sobre eles. Então a visão era de uma intervenção quase que militar da parte de Deus. Flávio Joséfo, que também era judeu já no século I, foi educado em Roma. Ele é de um período posterior a Cristo, ele é daquele período da destruição de Jerusalém no final do século I. Joséfo, de certa maneira, ele documenta para nós algumas das visões sobre o Messias do seu tempo. Ele fala da crença em um libertador político, ele menciona líderes que se declararam como profetas e logo depois desaparecem. Ele fala de figuras que se apresentam como o Messias, mas também não eram o verdadeiro Messias e logo desaparecem. Semelhante ao que cita, por exemplo, em Atos 5,36, Gamaliel. Vamos ver Atos 5,36? Para a gente ter uma ideia de como era a mentalidade, a esperança do povo e o que acontecia neste período. Atos 5,36. Leamos. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então sempre havia alguém que dizia, eu sou o Messias, eu sou o prometido. E um grupo de judeus sempre havia quem fosse junto. Diz que para toda loucura sempre tem loucos dispostos a seguir. E alguns seguiram. E o resultado é que todos eles, os líderes eram mortos e os seguidores sumiam do mapa para não serem mortos também. Já Joséfo, descrevendo Jesus do ponto de vista de um incrédulo, veja, esta é a descrição de um incrédulo. Ele fala o seguinte, depois de falar sobre vários dessas pessoas que lideraram os seus pequenos rebanhos, ele fala sobre Jesus. O que principalmente inflamou a guerra foi o embusteiro que se fingia de profeta e que incitou o povo à revolta. Esse tipo de homem foi seguido pelos judeus que estavam ansiosos por mudanças. E eles se iludiram acreditando que Deus seria o seu líder nesta guerra. Veja que a visão de Flávio Joséfo não corresponde em nada ao que a Escritura fala de Jesus. Jesus não incitava ninguém à mudança, à guerra, pelo contrário. Ele era o príncipe da paz, ele dava uma paz diferente da paz que dava ao mundo. Ele falava sobre não se rebelar contra as autoridades, dar a César o que é de César, por exemplo. Ele não conclamou ninguém a uma guerra, e os cristãos não se envolveram em guerra. Pelo contrário, quando Jerusalém foi sitiada, os cristãos deixaram a cidade para não se envolver na guerra. E Joséfo sabia disso, ele combateu nessa guerra. Mas é alguém que está escrevendo para um público romano, tentando cair nas graças do público romano do final do século I. Então, esse é o ambiente. Várias expectativas a respeito de Jesus, várias doutrinas a respeito do Messias, e Jesus vem. O seu ministério traz uma nova concepção a respeito do Messias, totalmente diferente e inesperada. Ele afirmava, por exemplo, que o reino de Deus era chegado, em Mateus 12, verso 28, mas mesmo assim, nem judeus, nem gentios conseguiam compreender que o reino de Cristo era um reino diferente do que eles esperavam. Não era como o reino dos homens. Nem os discípulos de Jesus mais próximos conseguiam compreender. Veja Mateus 10, 37. Alguém já abra, por gentileza, em João 18, 36. Vamos ler esses dois textos. Mateus 10, 37.
João 18:36. Mateus 10:37, leamos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o reino de Deus, segundo Jesus, exigia um comprometimento pessoal e total com ele. João 18:36. Leamos João 18:36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino deste mundo, exército, rebelião, guerra, derramamento de sangue, ministros fazendo política. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é diferente. Logo depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, os discípulos de Jesus tiveram que cumprir o mandamento de ir por todo mundo, anunciando o que viram e anunciando o que ouviram. E imagine eles chegando em uma comunidade que nunca ouviram, não tinha expectativa messiânica, que nunca ouviram falar de Jesus, e eles chegaram dizendo, nós anunciamos a vocês o Salvador. Viemos aqui falar de Jesus Cristo para vocês. Qual seria a reação das pessoas? Hein? Que negócio é esse? Quem é este tal de Jesus que vocês chamam de Cristo? Entre os judeus, tinha lá um profeta. Lembra que Jesus chama o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, tu és um dos profetas, até o maior deles, mas é um profeta. Pedro então diz, não, nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 16:16. É isto que Pedro vai repetir com grande ênfase em Atos 2:36. Que Jesus foi feito Senhor e Cristo. E a palavra feito ali não tem o sentido de que foi moldado ali naquele momento, mas que foi manifestado como Senhor e Cristo. Foi exaltado como Senhor e Cristo em Atos 2:36. Então imagine você chega para pregar e as pessoas começam a fazer perguntas. Agora imagine que você tinha uma certa formação teológica e as pessoas fazem perguntas a respeito de Jesus que você não tinha estudado antes. E faz todo o sentido. Porque na medida em que eles começaram a pregar, as pessoas perguntavam, vem cá, esse Jesus, ele é homem ou é Deus? Vocês dizem que ele nasceu de uma mulher. Se ele nasceu de uma mulher, ele é o quê? Homem. Mas ele é sem pecado, ele é todo poderoso. Então vocês estão dizendo que ele é Deus. No ambiente em que havia muita gente que não acreditava, por exemplo, que o universo tivesse sido criado pelo grande Deus, pelo Deus bom, como é que Deus, sendo bom, se fez matéria que eles acreditavam ser má? Então logo surgiu a pergunta, né? Vem cá, ele é homem ou é Deus? Ah, é os dois. Quanto de homem e quanto de Deus? Como é que essas duas coisas, a parte humana e a parte divina, como é que elas se relacionam? Quem manda em quê? Inclusive, às vezes, nós vemos expressões nas nossas orações e até nos nossos estudos. Jesus, enquanto homem, tinha fome. Então tem uma parte de Jesus que tem fome e a outra parte que não tem? Como é isso? As perguntas eram sérias, eram importantes. E os cristãos tiveram que, no final do primeiro século, começar a pensar nessas coisas. Aí a igreja começa a fazer aquilo que nós chamamos de teologia. Enquanto a igreja está fazendo isso, óbvio que as pessoas vão continuar pregando. Então, a partir da pergunta, Jesus é homem? Alguns responderam, sim, é homem. E aí surgiu uma heresia chamada adocionismo, da palavra adoção. O que eles ensinavam? Que Jesus era um homem íntegro e reto, perfeitamente obediente, que foi adotado por Deus como seu filho. Geralmente esta adoção, ela é mencionada como tendo ocorrido no batismo. Para esse grupo, Jesus não tinha consciência de que era Deus até o momento do seu batismo. Surgiu uma outra heresia um pouco mais tarde chamada arianismo.
que dizia, que é os testemunhos de Jeová basicamente hoje, que diziam que Jesus era um ser especial, uma criatura superior, que foi elevada a uma condição mas só uma criatura. Os docéticos, os gnósticos, que não acreditavam que a matéria era coisa boa, diziam que Jesus nunca teve corpo de verdade. Era só uma aparência, por isso o nome docético, palavra grega que significa parecer. Diziam, olha, ele era só espírito, parecia humano, mas não tinha carne de verdade. Quando ele comia, ele só parecia comer, quando ele sofria, ele só parecia sofrer, quando ele morreu, ele só parecia morrer. Mas nada disso aconteceu, tudo foi uma projeção. Embora João diga, olha, nós tocamos, nós apalpamos, era de carne mesmo. Mas enfim, eles diziam que apenas aparecia. Uma outra heresia, o apolinarianismo, que dizia que Jesus tinha corpo humano, mas sua mente, sua alma e sua vontade era divina. Corpo humano, vontade divina. O nestorianismo dizia, não, ele tinha duas naturezas, duas pessoas diferentes, era meio esquizofrênico. Tinha hora que ele não sentia fome, podia passar 40 dias sem comer porque era Deus. Mas tem hora que ele tinha sede, então ele pedia, eu tô com sede, me dá um negócio aí pra beber. Aí era a parte humana falando. Esse foi o tal do nestorianismo. A ortodoxia cristã vem e diz, não. Ele era perfeitamente humano, ele era perfeitamente divino. E criaram uma palavra teológica, uma definição teológica chamada de união hipostática, que era a ideia de a união das duas naturezas, a divina e a humana. Perfeitamente humano e perfeitamente divino, sem confusão e sem que uma suplantasse a outra. Pastor, como é que nós explicamos isso? Matematicamente não dá. Não dá para explicar isso de uma maneira perfeitamente lógica. Mas a doutrina bíblica, se você for pegar os textos bíblicos e estudá-los, e a gente vai fazer isso um pouco mais à frente, lá pela lição 16, por aí, ensina o seguinte: Jesus Cristo é verdadeiramente, perfeitamente e plenamente divino, 100%. Jesus é perfeitamente, verdadeiramente e plenamente humano, 100%. Ele possui as duas naturezas que coexistem pela obra divina de maneira harmônica em uma só pessoa. E é isto que a cristologia, é isso que a cristandade ortodoxa professa. Os protestantes, os evangélicos, os ortodoxos, a cristandade católica, todos os ramos do cristianismo que adotam o credo apostólico e as decisões dos concílios até o século V, vão defender esta mesma ideia. Muitos pais da igreja sofreram para defender esta ideia. Por exemplo, o Atanásio. Atanásio foi um dos principais defensores da ideia de Cristo perfeitamente humano e perfeitamente divino no século IV. Depois dele nós temos Agostinho de Hipona. Antes um pouco dele nós tivemos Irineu de Lyon. Os grandes pais da igreja, os pais da patrística, eles trabalharam e escreveram ativamente para defender essas ideias. Muitos concílios, muitas reuniões foram feitas para defender a doutrina bíblica da existência ou da coexistência harmônica de um homem perfeito e Deus perfeito, do Deus homem, do homem, digamos assim, usando as palavras de Colossenses, em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Qual parte de Jesus era humana? Todo. E qual é divino? Todo. Não havia nada nele que não fosse divino, que não fosse humano. Então os concílios decretaram que arianismo, docetismo, nestorianismo, monofisismo e todas aquelas heresias que negavam algum aspecto da divindade de Jesus, eles consideraram que eram heréticos e que não deveriam ser ensinados. Pararam de ensinar? Não. Um herege, o que o herege faz quando ele é exposto? Ele sai da igreja, ele é expulso da igreja ou ele sai da igreja. O que ele faz quando ele sai da igreja? Ele cria a igreja dele. Ele não se adapta à doutrina cristã, ele cria então a sua própria igreja, onde ele vai ensinar as suas próprias doutrinas. O arianismo fez isso, o nestorianismo fez isso. Inclusive existe até hoje igrejas nestorianas espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil tem algumas, em São Paulo tem uma, por exemplo. Ainda existem igrejas que defendem essas heresias. Mencionei aqui alguns dias atrás, trocando os nomes, mas a gente ainda tem um grupo que vai de porta em porta negando a plena divindade de Jesus.
chega na tua casa para vender revistinha e etc. Ainda tem, hoje. Dentro do cristianismo ortodoxo, temos muitas pessoas que volta e meia com uma frase negam algum aspecto da divindade ou da humanidade de Jesus. Ainda temos. Mas por que isso? Por questões de faltar um pouco mais de profundidade nos estudos. Né? Ou de, às vezes a gente vai para os estudos bíblicos na igreja, ouve o estudo e não entende direito e volta para casa com a sua dúvida. Não pergunta. Então, o ensino bíblico, primeiro histórico, né? Nós temos várias expectativas a respeito do Messias. O credo vem e diz, o Messias é o Cristo, Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que é o que nós vamos estudar. Muitas pessoas tentaram trazer doutrinas estranhas. A igreja reuniu-se várias vezes e disse, não, o ensino bíblico é de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí, se vocês olharem no tamanho do credo, a maior parte do credo trata do Filho. Por quê? Porque cada frase a respeito de Jesus respondia a uma heresia daquele período. Uns diziam, ele não nasceu. Nasceu sim. Ah, mas não foi de uma virgem. Foi de uma virgem sim, nós vamos colocar aqui até o nome dela. Ah, ele não morreu. Morreu sim. Ah, ele não sofreu. Não, ele padeceu. Não ressuscitou. Ressuscitou sim. Então cada frase, cada pequena afirmação a respeito de Jesus no credo é uma resposta às heresias que surgiram entre o século I e o século IV aproximadamente. E aí o credo então é consolidado como nós o conhecemos. Mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, voltando às expectativas lá do início, ele é sim o rei, ele é o sacerdote, ele é o rei que governa com poder, graça e justiça, ele é o sacerdote que purifica a religião, ele é o profeta que traz revelação plena de Deus. Hebreus fala que nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. Ele é o Filho do homem, descrito lá por Daniel. Ele inaugura o tempo final, como os apocalípticos, embora erroneamente acreditavam que quando Jesus veio ele inaugura o fim dos tempos. Nós cremos que já estamos vivendo o período de consumação da criação antes de chegarmos à redenção final. Ele responde a todas essas expectativas. E a Bíblia vai nos ensinar cada uma delas. E a Bíblia foi escrita para isso. João diz que escreveu o que escreveu, e ele fez uma seleção do que escreveu. Ele disse que nem no mundo inteiro caberiam os livros que poderiam ser escritos a respeito do que Jesus fez. Mas ele escreveu o que escreveu para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas só isso. E que crendo, a gente tenha vida em seu nome. Então, desde o começo, os cristãos entenderam o seguinte: bom, a nossa fé é o cristianismo. Então, alguém só pode ser salvo se crer em Cristo. Mas não é crer em Cristo da maneira que quer. É crer em Cristo segundo as Escrituras, que é uma exigência do próprio Jesus. Se vocês não creem em mim segundo as Escrituras, de modo nenhum verão o reino dos céus. Então precisamos crer em Cristo conforme as Escrituras. Então é necessário que creiamos em Cristo, que creiamos nele como nosso Senhor, como nosso Rei, como nosso Salvador, aquele que intermedia a nossa salvação, mas tem que ser uma fé conforme é anunciada nas Escrituras. E aí, crendo nele, a gente recebe redenção, revelação e intercessão. Somos governados para vivermos em paz com ele. Algumas frases interessantes a respeito de Jesus que os antigos falaram. Por exemplo, Atanásio dizia assim: ele se tornou homem para que nós pudéssemos experimentar a natureza divina. Ele se revelou através de um corpo para que pudéssemos entender a mente invisível do Pai. Ele suportou a violência dos homens para que pudéssemos herdar a imortalidade. Um outro também falou algo interessante, foi Irineu, respondendo aos docéticos, tá? Não foi uma aparência, como alegam alguns, que o Salvador assumiu carne. Se fosse assim, sua obra teria sido ilusória. Mas a palavra de Deus realmente uniu-se à carne, e desta maneira trouxe ele salvação. Pois o que ele não assumiu, ele não curou, mas o que é unido a Deus é salvo. Pois se realmente a mente humana, ou seja, o entendimento, tivesse necessidade de redenção, então o que ele assumiu poderia ter sido apenas isso, mas na verdade ele assumiu a carne inteira, com sua alma e entendimento, ou seja, perfeitamente humano. Como nós somos. Com uma diferença.
Uma simples, uma pequenina diferença, né? Sem pecado.